pessoal, meu nome é Henrique Lobel e eu sou monitor de natureza. E eu vou estar resolvendo com vocês questões da área de natureza. Então, eu vou estar incluindo tanto questões de química, como questões de física e como questões de biologia. Mas, fora isso, eu vou estar trabalhando durante o ano a parte teórica de física. Então, durante o ano, eu vou trabalhar a parte teórica de física com aulas e resoluções das três áreas, beleza? Mas hoje eu vou estar trazendo para vocês uma questão de química, que geralmente acaba confundindo alguns alunos. Então, mostrando a questão aqui, essa vai ser uma questão de química. Então, vamos começar essencialmente pelo comando. O comando vai estar aqui, a propriedade comum. Então, a gente já sabe aqui que vai ter que ser uma propriedade comum às estruturas que conferem a cor a esses compostos. Então, essencialmente, eu tenho que ter uma propriedade que seja comum e que confira a cor. O que acontece na maioria dos casos é porque a pessoa fica preso apenas à propriedade comum nessa questão. Então, você tem que estar ligado aqui que vai ter que relacionar as duas coisas. Tanto tem uma coisa que vai ter nesse composto, como nesse composto, mas que seja a causa essencial desses compostos terem cores. Então, vamos ler o restante da questão, né? Então, a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. Então, beleza. Tá falando só contextualizando. A seguir são mostradas três estruturas de corantes naturais. Então, vai ter uma estrutura aqui, a bichina, eu acredito que é assim que pronuncia, presente no urucum, que eu não sei o que é, mas o licopeno, acredito também que é assim que pronuncia, presente no tomate, beleza? E o beta-caroteno, presente na cenoura e na laranja. Então a gente tem que procurar uma estrutura que esteja presente nesses três compostos e que confira a característica da cor, beleza? Então, começando pela letra A, né, que é o nosso gabarito, uma cadeia conjugada. Será que isso seria realmente a causa de conferir uma cor? Então, vamos primeiro pelo conceito. O que é uma cadeia conjugada? Cadeia conjugada é mais nada do que um composto que apresenta ligações duplas alternadas. Então, vamos pensar aqui. Um carbono vai estar ligado com outro carbono com uma dupla, que vai estar ligado com outro carbono com uma simples, que vai estar ligado com outro carbono com uma dupla e vai estar ligado com carbono na simples. E você já sabe como essa história continua, né? Então você está percebendo que está tendo uma repetição aqui, está tendo algo que é periódico, mas o que que acontece? Essa repetição é na mudança entre uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Isso aqui é muito importante na química, tipo, muito. Então saiba que é extremamente importante esse conceito. Por quê? Porque tem várias estruturas que passam a ter suas características afetadas por conta dessa dupla alternada. Uma dessas características, por exemplo, é permitir a condução de energia elétrica, ou seja, permite que uma corrente passe. Condução de eletricidade. É o que está falando na questão? Não, mas eu estou alertando porque isso geralmente cai, como no caso do grafeno, do grafite, que conduz corrente por conta da dupla alternada. Beleza? Então, eu vou mostrar um outro composto, que vai ser o benzeno, que ele também tem essa característica. Aí você vai entender por que eu estou fazendo isso. Beleza? Mas aqui é o benzeno, que ele tem essas duplas alternadas. Mas, quando você vai ter essas duplas alternadas, elas podem estar em movimento. Então, por exemplo, o benzeno, uma hora ele pode estar assim, como outra hora está aqui. Então, na hora que acontece isso, é como se essa ligação para cá, esse elétron, viesse para cá. Então, ele veio para cá e ficou aqui.
Aí esse daqui vem para cá. Então, o que estava aqui veio para cá. E esse vem para cá. Então, a molécula, ela fica direto nessa situação, alternando entre esse composto e esse composto. Então, os elétrons vêm para cá, os elétrons vêm para cá e os elétrons vêm para cá. Então, a todo momento ele está fazendo isso. E tá, o que isso tem a ver com a cor? Você concorda que na hora que ele está alternando essas ligações entre dupla e simples, está tendo uma movimentação? Por quê? A ligação, ela está intimamente ligada, então, tipo, ligação está intimamente ligada com o compartilhamento de elétrons. Então, na hora que você estiver numa ligação, você está compartilhando elétrons. Então, você concorda que os elétrons, ele vai estar movimentando para cá, depois para cá, para cá. Então, elétron em movimento vai estar ligado com energia em movimento. Então, pensa assim, vai estar alternando a energia nesses elétrons, beleza? E tá, agora vai ser uma viajada um pouquinho grande, mas é para conseguir explicar para vocês, beleza? O que que acontece? Quando você pensa em elétron em movimento, tipo, ficando um pouco mais energético ou menos energético, tem um modelo de Bohr que fala exatamente sobre isso, que é o quê? Eu vou ter um núcleo aqui e eu vou ter algumas camadas aqui. Aí o que que acontece? Às vezes, os elétrons podem acabar passando de uma camada para outra. Então, aqui é a camada mais interna, mais externa e um pouco mais ainda externa. Quanto mais tiver externa, mais energético vai estar o elétron, ou seja, mais energia ele tem. Então, beleza, eu tenho um elétron aqui, outro aqui e outro aqui. Aí, vamos dizer que ele tem assim. Qual desses elétrons é o mais energético? É esse aqui, porque ele é o mais externo. Então, esse aqui, ele é mais energético do que esse, que é mais energético que esse. Então, pensa, se eu quiser passar um elétron dessa camada da primeira para a segunda, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar energia para ele. Então, se eu quiser que esse elétron daqui venha para cá, eu tenho que dar energia. Beleza? E na hora, se eu quiser que esse venha para cá, eu tenho que dar energia a ele. E até aí não ajuda muita gente. Mas se você estudou o modelo atômico de Bohr, você sabe que ele vai ficando mais energético. Mas uma hora ele vai perder essa energia. E na hora que ele perde a energia, ele acaba voltando para a camada mais interna. Mas para ele voltar para uma camada mais interna, ele precisa liberar energia. Então, basicamente, o que vai acontecer? Na hora que ele estiver subindo, ele vai estar recebendo energia. E na hora que ele estiver voltando, ele vai estar liberando energia. Então, basicamente, o que acontece? Na hora que ele vai liberar energia, isso pode dar a ele uma característica de cor. Porque essa energia que ele está liberando pode estar dentro do espectro luminoso, que é o que a parte de ondas eletromagnéticas que a gente enxerga. Então, basicamente, é nesse sentido aqui. Então, na hora que um elétron ganha energia, ele não libera energia. Ele vai subir de camada, ou seja, na hora que ele sobe de camada, ele recebe energia, beleza? Mas na hora que ele está voltando para um nível mais interno, ele vai liberar energia. E na hora que ele libera essa energia, pode estar liberando luz, ou seja, cor. Então é nisso que está ligado. Na hora que esses elétrons estão se movimentando aqui, pode ser que ele fique mais energético e depois libera essa energia. Então, na hora que ele liberar essa energia, ele pode dar esse efeito luminoso. Então, por isso, uma cadeia conjugada, além de permitir a condução de eletricidade, pode estar intimamente ligado com a questão luminosa. Porque quando o elétron vai voltando para um nível menos energético, ele vai liberar energia. E essa energia pode dar a cor. Então, meio que seria isso. Então, a gente já sabe o conceito de cadeia conjugada, que é essas alternâncias entre dupla, simples. E a gente sabe que pode estar numa cadeia aberta aqui, ou pode estar numa cadeia fechada, como o bezeno. Aí eu mostrei aqui o bezeno, porque é mais fácil, porque ele é mais curto.
Mas esse composto aqui também pode estar alternando. Então essa pode ficar simples. Ó, deixa eu botar de outra cor aqui para não confundir. Mas meio que o que acontece? Essa aqui, ó, ela podia finge que não tem mais essa ligação dupla. Aqui podia ser simples, aqui ficaria uma dupla, aqui ficaria uma simples. Ele fica alternando também aqui. Então, tanto esse composto como esse vai ter esse efeito aqui, de ficar alternando a posição das duplas. E esse efeito de oposições da dupla pode acabar conduzindo corrente elétrica ou fazendo um efeito luminoso, um efeito que confira cor a esses compostos. Beleza? E está ligado com essa parte de Bohr aqui. Então a gente já sabe que o gabarito é a resposta. Aí o que que acontece? Na parte das outras alternativas, sim, tem coisas que estão em comum entre essas cadeias, beleza? E vai ter nos três compostos, mas não está justificando a segunda parte do comando dessa questão, que é uma característica em comum e que permita a cor. Então, quando a gente for analisar, vai ter sim muita. Acabei apagando a imagem, mas vai ter sim muita coisa em comum, beleza? Mas nem todos vão atender a resposta. Meu Deus, tomar cuidado aqui para não acabar apagando a imagem de novo. Pronto, assim vai estar bom, deixa assim. Então, voltando para a questão agora. Cadeia ramificada. Sim, todos esses aqui têm uma cadeia ramificada. A gente pode ver aqui, ó, uma cadeia principal e a cadeia ramificada aqui, ó, pá e pá. Beleza? Aí aqui também tem, ó, ramificações e aqui também tem ramificações. Então, sim, todos têm cadeia ramificada. Tá certo. Mas tá mais ou menos. Por quê? É uma propriedade comum? É. Mas confere a característica da cor? Não. Beleza? Então, por isso essa não é a resposta correta. Aí, átomos de carbono terciário. Sim, tá certo, mas não confere a cor. E por que eu sei que tem um carbono terciário aqui? Porque tem ramificação. Se tiver ramificação, vai ter necessariamente um carbono terciário. Aí você pode perguntar por quê? Aí eu vou dar um exemplo aqui para você, beleza? Eu vou formar aqui esse assim, ó, esse composto e vou explicar para você. Quando a gente vai classificar um carbono como primário, secundário ou terciário, a gente tem que estar, ou quaternário, a gente tem que estar muito ligado a uma característica essencial, que é ligação entre carbonos. Entre carbonos. Então a gente tem que analisar a ligação entre esses átomos de carbono e não entre hidrogênio ou oxigênio. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse carbono aqui, ele tem que fazer 4 ligações. Você concorda? Então, uma ligação é com esse carbono aqui e as outras 3 são com hidrogênios. Então, aqui vai ter mais 3 hidrogênios. Mas entre carbonos só tem ligado a um carbono. Então, essencialmente, é um carbono primário. Aí, esse aqui é a mesma forma, está ligado a apenas um carbono e esse também. Então, por isso são primários. Até aí tá ok. Agora, quando você olha esse daqui, ele vai estar ligado com quantos carbonos? Ó, ele vai estar ligado com um carbono aqui, com um carbono aqui, com um aqui e com um aqui. Então, ele está ligado com 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. E aqui, você vai analisar que ele tem uma ligação com um carbono e uma ligação com outro carbono. Beleza? Mas tem uma ligação com um hidrogênio e com outro hidrogênio. Muitas pessoas erram porque quer colocar que é um carbono quaternário porque faz 4 ligações. Mas não, todo carbono faz 4 ligações. Então, se fosse isso, todos seriam quaternários, entende? É entre carbonos. Então, entre carbonos, esse aqui faz com 2, ó. Ele está fazendo uma ligação aqui com um carbono e uma ligação aqui com outro carbono. Então, essencialmente, é um carbono secundário. Ah, esse aqui é um primário, beleza? Mas eu só vou completar aqui, ó, só para mostrar para você. Você concorda que aqui ele faz 3 ligações com carbono?
Então, aqui é um, aqui é outro e aqui é outro. Então, é um carbono terciário. Aí, por isso eu estou dizendo que sempre que tiver um carbono terciário, vai ter uma cadeia ramificada. Porque, ó, aqui está retinho e aqui tem uma ramificação. Não tem como ser reto com três negocinhos assim, entende? Então, sempre vai ter. Aí, ligações duplas de configuração cis. Vamos analisar. Beleza? Quando você olha aqui, ó, o hidrogênio vai para cá, nessa dupla, e vem um para cá. Então, você vai ver que vai ter um hidrogênio para cá, uma cadeia para cá. Um hidrogênio para cá e uma cadeia para cá. Aqui vai ser uma parte de ligação dupla com configuração trans e os outros também aqui que vão ter essa repetição. Então, não tem a parte cis. Então, se esse aqui não tem, os outros não podem até ter, mas tem que ser uma propriedade comum a todos. Todos aqui, ó, são trans, é da mesma forma. Então, não é a letra D, beleza? Aí, mais uma vez, átomos de carbono de hibridização sp3. Mesmo que tivesse entre os três, não é isso que garante a cor, entende? Mas o que é um átomo de ligação sp3? Então, chegando aqui para mostrar para vocês, quando a gente está ligando com a parte de carbono e vai ter a ligação sp3, eu vou dar um macetezinho para vocês. É o seguinte, você vai olhar para o carbono e vai ver quantas ligações ele faz. Agora sim, não vai importar se é hidrogênio ou se é carbono, mas o grupo ligante. Então, na hora que você vê esse aqui, ó, esse carbono está ligado com esse grupo ligante aqui. Aí aqui a gente está ligado com mais um. Aí aqui a gente está ligado com mais um. E aqui vai estar ligado com mais outro grupo ligante. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4. Então, como ele tem 4 grupos ligantes, vai ser um carbono sp3. Então, eu recomendo que você pense assim: S, P1, P2 e P3. Então, sempre que tiver um grupo ligante, você coloca um. Tipo, tem um só, então é S. Tem dois, sp1. Tem três, sp1, P2. Ou seja, se tem três grupos ligantes, vai ser sp2. Porque o S conta 1. O P1 vai contar mais um e o P2 mais um. Então vai ser 3. Tá, não entendi, ficou bugado. Então vou dar um exemplo aqui. Ó, vou fazer assim. Ó, vai ter uma ligação tripla aqui e uma com hidrogênio. Quantos grupos ligantes ele tem? Se você for olhar, esse carbono está ligado com esse carbono e com esse hidrogênio. Então ele tem dois grupos ligantes. Tá, aqui tem uma tripla, mas só está ligado com o carbono, beleza? Então, ó, teve um, vai ser S, tem mais um grupo ligante, P1. Então, esse carbono está em hibridização sp1, beleza? Aqui, tá, ainda estou bugado, a gente faz mais uma. Carbono, dupla, hidrogênio, hidrogênio, que ele tem que completar 4, né? Então, vamos ver. Ele está aqui fazendo uma dupla, beleza? Mas não é a dupla que importa, é o grupo ligante. Ele aqui só está ligado com isso, beleza? Então, aqui tem um grupo ligante, aqui tem mais um grupo ligante e aqui tem mais um grupo ligante. Então, se tem um grupo ligante, a gente coloca S, aí tem mais um P1 e mais um P2. Então, terminou no P2, né? Então, vai ficar S, P2. Toma cuidado para não repetir. SP1, P2, tá? Porque eu estou colocando aqui, porque fica mais fácil de você entender que sempre que tiver mais um grupo ligante, a gente adiciona, como é que eu posso dizer? A gente adiciona um númerozinho, né? Tipo SP1, P2. Aí eu vou fazer só mais uma aqui para praticar. Agora tente fazer só essa, dá uma pausa e tenta responder. Vai ter um carbono ligado com outro carbono. A gente vai tentar fazer de todos. De dois, pelo menos, aqui. Beleza? Quando você olha para esse carbono aqui, ele tem quantos grupos ligantes? Esse daqui. Qual você acha que é a hibridização dele? Vamos ver. Ele vai estar ligado com o hidrogênio.
Epa, gente, calma aí que eu errei aqui. Coloquei 5 ligações aqui. Deixa eu só apagar. Pronto. Eu vacilando aqui, dando uma resposta impossível pra vocês. Pronto, agora tem. Mas vamos tentar. Esse carbono aqui, ele vai estar ligado com um grupo ligante aqui, beleza? Mais um grupo ligante aqui. E mais um aqui, que vai ser isso tudo. Mas você concorda que ele vai estar meio que pegando. Vou botar só assim, beleza? Quando ele fizer isso, ele vai ter um aqui, um grupo ligante, outro aqui e outro aqui. Não importa se isso aqui é uma dupla, uma simples, uma tripla, ou qualquer coisa, desde que esteja ligado com alguma coisinha, beleza? Então aqui vai ficar o S, P1, P2. Então, essa aqui é o SP2, beleza? Aí agora, fazendo esse mesmo composto, eu vou fazer aqui, deixa eu apagar aqui. É, eu vou fazer esse mesmo composto, o H, o C, dupla CH. Beleza? É esse mesmo composto aqui. Mas agora a gente vai ver desse carbono aqui. Esse carbono aqui, ó, qual é a hibridização dele? Pausa e tenta responder. Você vai ver que ele está ligado aqui com esse aqui do lado e com esse aqui. Lembrando, não importa se é simples, se é dupla ou qualquer coisa, quando a gente vai fazer a hibridização. Então, ele está ligado com dois grupos diferentes, o carbono aqui e o CH2 aqui. Então, são dois grupos diferentes. Então, é SP1. Então, o dele é apenas SP. Aí pode colocar SP ou SP1, entendeu? Então, essa aqui vai estar ligado, sempre vai estar ligado com esse conceito de quantos grupos estão ligados com carbono. Então, quando você for fazer a hibridização, pense nos grupos e não se é ligação simples, se é ligação dupla. E quando você estiver fazendo classificação de primário, secundário, terciário e quaternário, pense se a ligação é entre carbonos ou se a ligação é com outro átomo diferente. Então sempre analise dessa forma. Aí beleza. Isso aqui é uma característica, um tipo de classificação, mas isso não interfere na cor ou não. Então é interessante você saber isso. Essa questão é realmente chata, porque a parte de cadeia conjugada, ela é trabalhada principalmente na condução de corrente elétrica. Geralmente não se fala muito dessa cor. Eu, inclusive, fui descobrir recentemente isso, mas vale a pena agora saber sobre isso. Eu acho que dá pra dar uma revisada muito boa em tudo. Beleza? Tipo, se você ficou com alguma dúvida ou alguma coisa ficou incomodando, é, me mande alguma questão assim, pode comentar ou ir na rede social e perguntar pra mim que eu tento responder. Aí, se você ficou meio coisado aqui com a parte de ligação dupla, de configuração CIS, que eu fiz muito por cima, realmente eu fiz por cima, porque para poder trabalhar isso aqui tem que ter um tempinho maior e eu acho que essa questão não puxa muito para esse lado, entende? Então, quando tiver uma questão mais ligada com a questão de isomeria, que isso aqui é a parte de isomeria, essa alternativa letra D, eu vou trabalhar isso melhor, beleza? Valeu!